E agora eu convido a nossa querida Daniela Matias. A Daniela Matias, que é membro também da diretoria da Undime São Paulo, e a nossa querida Dani, por assim dizer, que é essa pequena notável, porque ela é pequenininha de tamanho, mas grandiosa em tudo que faz, uma das pessoas mais generosas, delicadas e potentes que a gente teve a oportunidade de conhecer. Ela vai mediar a mesa de hoje. Ela que também é uma estudiosa nesta área. E a nossa mesa de hoje, né, que é a última mesa do dia, ou já dizer mesa da noite, é uma mesa extremamente especial, porque ela tem como tema brincar é coisa séria. Desenvolvimento integral e competências para o século XXI. Leitura e escrita na primeira infância. Olha a responsabilidade e o tema que vai ser abordado para essa mesa. E por isso a gente vai receber uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e que também é incrível em tudo que faz, que é a professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, a qual recebemos com uma calorosa salva de palmas. A professora, ela é associada em ensino da arte, mestre e doutora em educação brasileira, especialista em neuropsicologia, especialista em linguagens da arte, pedagoga e secretária da Educação de Bauru. Realiza estudos na área da formação inicial e continuada de professores de educação básica, com foco na educação infantil, ensino fundamental, arte e objetos lúdicos. Membro do International Toy Research Association, meu inglês não é tão bom, docente do programa de pós-graduação em docência para educação básica, líder do grupo de estudos da infância e educação infantil, políticas e programas, membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e conselheira da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Sentiram, né, essa mesa? E ela ainda não está completa. Além dessas duas belezuras, como diria um amigo meu, Milton, que hoje habita o céu, vamos receber agora também a Ana Cláudia Arruda Leite, pedagoga e mestre em Ciências Sociais da Educação pela PUC São Paulo, especialista em infância pelo Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, da Universidade de Harvard, e pela pós-graduação em Infância e Juventude, pela Unesco do Uruguai. Possui formação na abordagem de M. Pickler e da pedagogia Waldorf. Atua há 20 anos na área da educação e infância, tendo experiência em gestão, assessoria, produção de conteúdo e formação de professores. Atualmente, é gerente de Educação e Culturas Infanto-Juvenis do Instituto Alana e desenvolve pesquisa sobre as práticas e a escuta de crianças com o pesquisador Gandhi, depois você corrige o nome se eu não falei direito, Piorsky, ou Piorsky. E todos sabemos que o Instituto Alana é, dentro do contexto da primeira infância, uma grande referência no nosso país. Por isso, Ana, é uma alegria recebê-la na noite de hoje também, nesse espaço que agora é todo de vocês. Boa tarde a todos e todas. Eu, Daniela, professora da Educação Básica, hoje gestora municipal desde 2014. Estou muito feliz de, junto à Undime, planejar esse encontro que fala da potência das infâncias. E estou aqui ao lado de pessoas estudiosas, comprometidas com a infância para falar de algo muito importante. Brincar é coisa séria. Desenvolvimento integral e competências para o século XXI. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. A criança que há em mim cumprimenta cada um de vocês na criança que há em cada um de vocês. E nesta tarde,
nós revisitaremos a nossa infância, porque falar de criança e de infância é revisitar quem fomos, quem nos constituiu. São sabores, são cheiros, são momentos de dores, de alegrias, de aprendizados que nos constituem nesse ser hoje que assumiu uma responsabilidade enquanto cidadão, enquanto cidadã, de uma nação, de cuidar do desenvolvimento humano, cuidar dessa potência que tem tantas coisas para que ela possa se desenvolver integralmente, mas é que ela precisa de cada um de nós, e por isso brincar é coisa séria. Essa mesa trará o brincar como eixo estruturante da infância, como uma das linguagens universais do ser humano. Ela é uma linguagem universal porque até hoje, enquanto adulto, enquanto idoso, enquanto criança que fomos, nós ainda brincamos. Ao encontrar um amigo, ao encontrar uma pessoa querida, é muito gostoso brincar. Imaginemos isso para a criança. A infância está dentro de nós, dentro de cada pessoa. Potente, a infância resiste à dureza do mundo. Sua resistência está na imaginação, na leveza, na capacidade de ver no mesmo sempre algo novo. A criança vê no mesmo sempre algo novo. Ela imagina, ela cria, e é uma potência essa relação da criança com ela, com o outro e com o mundo. Então, por isso, a infância e a criança precisa ser prioridade absoluta. Isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 227, na construção de políticas públicas, nas ações de cada uma de nós, de cada um de nós aqui hoje presente, cada um aqui que, na potência da gestão, atua no compromisso com a primeira infância. E para falar desse compromisso, eu quero iniciar com uma frase do Severino Antônio, que ele fala da poética da infância. E assim como disse Paulo Freire, não tem como falar de educação sem falar da boniteza, sem falar da alegria. E Severino fala dessa poética, e eu quero começar com ele, para depois passar a palavra a pessoas que também, assim como eu, lutam por uma infância, lutam pela educação pública, onde nós acolhemos e recebemos a maior parte das crianças do nosso país. As crianças, como disse Severino, recomeçam a humanidade e nos chamam a recomeçar com o seu animismo, sua empatia, o seu pensar por imagens, suas perguntas, suas histórias, seu brincar livremente, sua relação com a natureza e com a poesia. O brincar livremente e o estar com a natureza é poético. O brincar livremente estará sobre toda a trajetória, sobre todo o estudo e o compromisso da professora Maria do Carmo, livre docente, que trabalha com as linguagens da infância e estuda o brincar. E conversando com Ana Cláudia, ela fala da potência da infância na natureza, nesse meio, a qual o compromisso de cada um de nós com as mudanças climáticas e o impacto de uma educação ambiental que olha para a relação da criança com o meio e o impacto que isso tem no futuro do nosso país, da nossa vida humana aqui na Terra, ela nos convida para um reconhecimento dessa importância que hoje, tendo aqui conosco o Alana, que ele tem um compromisso socioambiental que promove e inspira para um mundo melhor para as infâncias e para as crianças. Então, ele fala desse compromisso socioambiental que todos nós devemos ter. Só lendo um pouquinho mais de Severino, a convivência com as crianças também nos educa, também nos humaniza. Aprendemos a nos libertar da insignificância, da indiferença e da crueldade. Essa convivência desperta o desejo de respirarmos livremente e a esperança de uma vida mais afetuosa e criadora. O compromisso de estar com as crianças é o compromisso de nos humanizar a partir da relação com elas e conosco
nessa criança que nos visita ao estar com ela, que é a nossa criança. Então, eu passo a palavra à professora Maria do Carmo, professora livre-docente, professora estudiosa, também foi secretária de Educação, assim como muitos de nós aqui hoje, também gestora pública, que aprendeu como professora da educação básica a reconhecer a potência das infâncias. E nesse encontro, enquanto secretária, nos encontramos e formamos laços de estudo, de pesquisa, de amizade. Eu agradeço estar aqui hoje contigo, nessa mesa, selando aí uma trajetória e um compromisso com as infâncias, do compromisso também de que seremos muito mais fortes enquanto educadores, enquanto pessoas, se trouxermos a teoria potente dos estudos para uma relação constante com a prática. É um olhar e um revisitar da teoria e da prática que nos ensina, que nos fortalece e que nos faz ainda acreditar, apesar das durezas. Eu, enquanto ser humano, enquanto secretária, enquanto pessoa, sei que viver não é simples e não é fácil. Todos os dias, na escola, na secretaria, no município, aonde está cada cidadão hoje, né? O município, o pai, a mãe, a criança não vai procurar o governador, não vai procurar o presidente, não vai procurar o ministro, não vai procurar o secretário FEDER, ele vai procurar a secretária municipal, a diretora da escola, vai procurar a coordenadora, a professora, o monitor, o motorista. É ali que ela forma vínculos, é ali nesta aldeia que se educa aquela criança, e é ali que, se a gente estudar potentemente o desenvolvimento da infância e a importância do desenvolvimento infantil no desenvolvimento humano, que a gente vai continuar, apesar de sofrer muito, porque não é fácil, não é simples, é muito complexo. Então, com vocês, professora Maria do Carmo, muito obrigada pela tua presença. A minha criança encontra a tua criança, porque, enquanto educadoras, acreditamos que a criança continuará em nós até o último fio da nossa existência. Muito obrigada. Se sintam acolhidas pelas palavras da Maria do Carmo, da Ana Cláudia e de nós aqui que preparamos com carinho esta tarde para vocês. Muito obrigada. Então, a partir de agora, teremos aí eu vou marcar aqui o tempo com vocês, nós teremos um tempo de trabalho, e esse tempo vai ser respeitado para que a gente siga bem. Então, nós queremos estar com vocês aqui até umas 7h30, tudo bem para vocês? Então, a partir de agora, professora Maria do Carmo, muito obrigada. Muito obrigada. Tudo bem. Eu agradeço a atenção. Tá bom. Obrigada, viu? Tá ótimo. É que eu gesticulo muito com as mãos. Eu continuo sendo a mesma professora de educação infantil de muitas décadas atrás. Ok? Bom, primeira coisa, eu peço licença para falar para um público tão especial e tão caro para mim e para a minha vida pessoal, profissional, acadêmica e como docente. Durante 13 anos, eu fui professora de educação infantil. E foi da educação infantil que saiu a minha preocupação de estudos. Um pouco antes disso, a maternidade me fez rever os meus conceitos profissionais. Eu sou engenheira eletricista de formação inicial. Estudei na Unesp. Mas, quando eu me tornei mãe, eu me apaixonei pela criança e pela infância. E comecei a estudar. E foi de lá as minhas experiências, as minhas perguntas, que continuam muito acesas ainda, e agora na missão feliz de ser avó. Tenho um neto de 1 ano e 6 meses, chamado Akira, e uma neta de 6 meses, chamada Júlia. E eu estou revivendo as experiências de professora pesquisadora e mãe de 2 meninos, que hoje um tem 41 anos, o pai do Akira,
e o Fernando, de 41 anos, pai da Júlia, de 6, e o Felipe, de 37, pai de Akira, de 1 ano e meio. Então, tudo que eu vou falar com vocês aqui hoje, eu tenho convalidado na minha experiência docente, materna e agora de avó. Né? E eu espero que vocês gostem daquilo que eu trouxe para hoje. Reduzi bastante meus slides, né? Porque eu quero falar plenamente, com bastante carinho e interesse, aquilo que me foi pedido. Tá certo? Brincar é coisa séria, o desenvolvimento das competências para o século XXI. Primeiro, que a gente não consegue prever o que vai acontecer no próximo mês. No mundo da modernidade líquida, em que nós estamos todos contaminados pelas notícias nefastas dos noticiários, as nossas crianças dominadas pelas telas. Muito tempo eu procurei teóricos dentro da neurociência, da neuropsicopedagogia, que legitimassem conceitos que eu tinha em mim e das minhas experiências com crianças, como docente, e acompanhando crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e crianças dentro de um parâmetro de desenvolvimento atípico. E eu encontrei em Desmourguet, em Heidegger, Geração Ansiosa e a Fábrica de Idiotas, que veio me dar legitimidade para eu afirmar as coisas que eu venho dizer hoje aqui para vocês. Ok? Não sei se ele vai pegar daqui. Se não, eu vou até lá. Eu quero, por favor. Que não por isso. Bom, acho que tem que ser no manual. Acho que eu vou precisar do meu companheiro ali do lado. Tem que direcionar para cá? É para cá, Dani. Ó, a tecnologia é muito boa quando ela funciona, né? Olha, aí, precisa do menino da tecnologia para vir aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Brincar é coisa séria, muito séria. Criança, mais sério ainda. Nenhum de nós nasceu do tamanho que nós somos. Só que tem um problema muito sério. Faz muito tempo que eu e essa plateia fomos crianças. Nossas lembranças são esparsas. Só que nós cuidamos de crianças sem nos lembrarmos do que é ser criança. E eu trago esse haikai. Haikai é uma poesia japonesa que é como se fosse a fotografia instantânea de um momento. A infância é feita de momentos. A vida do ser humano, se nós formos analisar as etapas da vida, a infância espera-se, principalmente com os níveis de longevidade que nós estamos vivendo. Eu tenho mais de 60. E me sinto como se eu tivesse 30 anos quando os meus filhos nasceram. Se eu não tivesse o espelho, eu não veria as rugas, nem os cabelos brancos que eu resolvi assumi-los. E tenho um filho que trabalha com bioestimulação, botox, rejuvenescimento, e ele fala que eu seria a propaganda mais importante para a clínica dele, para o instituto dele. Ainda assim, eu ainda estou me mantendo originalmente, como eu vim ao mundo. Então, eu quero começar hoje com esse ideograma. O aqui e o agora. There and now. Para a criança, só tem o aqui e o agora. Pensar no futuro de uma criança é pensar no aqui e agora. Aqui e agora ela está na sua inteireza. Não adianta
E eu fui me conscientizar muito disso como avó, tendo que ficar com meu neto em alguns momentos que a universidade me deixa. É sentar no chão, e eu imagino as cuidadoras de creche. Eu tenho um projeto de formação há 18 anos, com 8 creches, em Bauru, são OSCs, né? E eu estou vendo o que está acontecendo, as mudanças que estão ocorrendo. E a minha visita é mensal, de acompanhamento e de conversa com as coordenadoras dessas creches. E eu estou vendo o que está acontecendo, as mudanças. Em relação à família, em relação ao país, em relação ao mundo, em relação à minha cidade, as coisas que estão acontecendo. E eu ainda mais acredito que é o aqui e o agora que determina o futuro. Só que o futuro depende de um passado. E esse passado da criança é muito curto. E as ações são muito efetivas. Outro dia, eu estava cuidando do meu neto e eu tinha dado um peão para ele, um peão sonoro. E aquele peão é para uma criança de mais de 3 anos. E eu quero que ele brinque e não quero telas. E aí ele pegou o peão com 1 ano e meio, saiu dando peãozada em todo mundo, né? E a minha nora, não pode, não pode. Falei, caramba, eu sou uma mulher que estudei a educação infantil a vida inteira. Qual vai ser a linguagem que eu vou ter com essa criança? Akira, acabou a bateção do peão. Na hora, eu não tenho tempo de passar o vídeo. Ele foi no chão com 1 ano e meio, se lembrou do movimento e com o movimento. Cada vez que ele vai descer o cacete em todo mundo com o peão, nós não adianta falar não para uma criança que não tem o lóbulo pré-frontal. As nossas crianças hoje de 20 e 25 anos não estão com o lóbulo pré-frontal, com as possibilidades ainda formadas. Que dirá um bebê de 1 ano e meio? Então, crianças são o aqui e agora. Eu planejo olhando o que ela está fazendo. Eu registro, eu avalio. O registro é muito, muito importante para que eu verifique por que as ações, às vezes, não dão certo. Por favor, pode mudar. Bom, se nós pegarmos o panorama da primeira infância, acabou de sair, Maria Cecília Souto Vidigal, nós vamos ver nas perguntas sobre o que é importante ensinar para uma criança. Pasmem vocês. Respeito aos mais velhos. O brincar aparece lá no final da lista. Que implicações eu tiro disso? Que é muito mais importante eu fazer uma criança se educar pelo respeito do que pelo aprendizado lúdico, do que pela brincadeira. E aí nós vamos discutir qual é o papel da brincadeira, qual é o papel desse brinquedo, desse jogo. Essa pesquisa, ela é fundamental. As nossas apresentações vão ficar para que vocês vejam. Entrem em contato com esse material. Os infográficos são fantásticos, só que não adianta olhar, nós temos que interpretá-lo e ver como isso está acontecendo na minha sala de aula, na minha escola, no meu bairro, no meu município, na minha cidade. Nesse momento, nós estamos preparando o plano da primeira infância para o município de Bauru. É isso, Dani? Nós estamos trabalhando arduamente. Como secretária, eu não consegui. Como professora da Unesp, eu vou conseguir. E aí, os meus secretários, ex-parceiros, sabem a dificuldade. Né? E, em relação a isso, eu queria parabenizar o município pelo prefeito, vice-prefeito estarem numa ação de educação. Eu não sei se aqui é municipalizado, mas né, eu nunca tive a honra de ter a prefeita e o vice-prefeito numa ação de educação, inclusive da Undime, em Bauru. Olha a importância
que essa pessoa que gerencia o município, a execução, traz de respeito e responsabilidade para nós. Essa graça, Rita, eu não tive. Pode continuar, por favor. Bom, essa é a grande mola que move crianças, prática pedagógica e as políticas públicas. Lembrando sempre que essa criança é o nosso fator principal, né, de movimento, de mudanças ou de anacronismos ou de retrocessos. Essa é a nossa responsabilidade. Por favor, pode mudar. As relações entre as políticas públicas. As políticas públicas, os documentos nacionais, que são muitos, os documentos municipais, o plano para a educação municipal, depois, as práticas pedagógicas, o planejamento, a realização desse planejamento, o registro desse planejamento, a avaliação e a reavaliação e mudança quando necessário. Por que eu estou colocando esse slide? Porque muitas vezes a professora fala, eles não brincam com nada. Quando você vai analisar uma sala de aula, tem uma coisa horrorosa, que são aqueles baldes que são jogados nas primeiras horas da manhã, sem higiene, sem seleção, porque a criança também enjoa. É a mesma coisa que vocês usarem a mesma roupa todo dia. Se for uniforme, ainda vai lá. A gente não quer mudar nossa casa, a gente não quer uma blusinha da moda. As crianças querem novidades. Mesmo porque, quanto menor a criança, menos tempo ela se prende com um objeto ou com uma ação. Higiene, cuidado, reposição. Se, na secretaria, eu preciso de toner, papel sulfite A4, uma impressora boa, um bom computador para estar intercambiando, fazendo a questão intersetorial, para a sala de aula e para a criança mais vulnerável socioeconomicamente, eu preciso dos melhores objetos. Só que não adianta eu ter objeto bom. Eu preciso saber como manipular e como conduzir, como oferecer esses objetos e em que momentos. Eu brinco que nas aulas minhas da pós-graduação e na graduação, para a pedagogia, curso que eu trabalho na Unesp, eu falo que não pensem que nós vamos, nas aulas de ludicidade e educação, brincar de galinha amarelinha. Isso não é demérito nenhum. Mas para brincarmos de a galinha do vizinho e tantas outras coisas, nós precisamos conhecer quem é a nossa criança e qual é o papel do objeto, brinquedo, jogo. Sem isso, eu ofereço qualquer coisa para qualquer um. É a fala de Alice. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é viável. E aí, na educação infantil. A professora Emília lembrou muito bem, infância até os 12 anos. Me dói pensar que Philippe Arrier, um historiador da Escola de Análise francesa, falou sobre o surgimento do sentimento de infância e de criança, que elas deveriam ser cuidadas e protegidas, cuidadas e educadas. E aí, na década de 80, 1980, eu tenho um teórico estadunidense que veio me falar do fim da infância, Neil Postman. Ele não era um guru, ele simplesmente estava vendo a questão da adultização com a alfabetização precoce, o conceito de vergonha, que hoje tudo pode ser mostrado para a criança, e o conceito de educação. Neil Postman, né? A morte da infância. E aí, o brincar e as linguagens da criança. Qual é a linguagem da criança? A linguagem nossa é hipotético-dedutiva, abstrata. A linguagem da criança nós denominamos de brincar, jogar. Nós precisamos estar de olho nos microcomportamentos. O que são microcomportamentos? Né? Eu não tenho tempo, mas eu estou montando protocolos, eu tenho pouco tempo para apresentar para vocês,
Eu tenho protocolos de bebê de 6 meses se olhando em cubos de espuma que tem o espelho de plástico, né? Os bebês se olhando, se reconhecendo e sorrindo, tirando pedaços de pano de dentro. São esses microcomportamentos que eu tenho que olhar para ver a evolução ou não. Porque quando tem problema, muitas vezes os pais não veem. Quem vê? Vocês. Por quê? Porque vocês têm a experiência de um grupo que se desenvolve mais ou menos ao mesmo tempo, o que os pediatras, neurocientistas chamam de marcos do desenvolvimento. E nisso os senhores são doutores. E aí, quando uma criança não engatinha, quando uma criança não balbucia, quando uma criança não se põe em quadrupedia, quem descobre? O professor, o cuidador. Né? Aí vai da boa vontade dos pais aceitarem ou não. Por quê? Porque tudo que é estimulado na idade certa, vendo que aquilo não está acontecendo, vai acontecer. Pode mudar, por favor. O que é? Obrigada, Jéssica. O que é necessário para o brincar? Quais os efeitos? Olha, efeitos para a criança. A criança e o brincar. Que relação é essa? Pode mudar. Eu gosto muito desse quadro do Militão. Podia ter usado Le Jeu des Enfants, de Pieter Bruegel, o velho, mas não. Eu pego um pintor naif brasileiro. Pedi autorização para usar nas minhas apresentações. E ele foi muito carinhoso e afetivo comigo. E é com todos. Pode mudar. Brinquedos e jogos. A que e quem se destinam? O que são esses objetos? Essas são as primeiras perguntas. Eu vou fazer muito mais pergunta do que vou dar respostas. Porque eu espero que essas perguntas movam aquilo que vocês já sabem e possa organizar essas questões. Eu não vim aqui para explicar. Eu vim para questionar. Para que eles servem? Porque vocês sabem muito. Vocês sabem muito. Vocês sabem o cotidiano. Que muitas vezes os pesquisadores na universidade não sabem. A quem eles são destinados? O que a mídia atual veicula sobre eles? Não precisamos nem falar, né? Estão aí os escândalos do conceito de adultização, erotização, que o Postman já falava na década de 80, 1980. Há brinquedos e jogos educativos? Qual o seu real uso na educação infantil? Como os pais se posicionam frente às crianças e esses objetos? Do que você brincava e jogava? Né? O que são objetos lúdicos? Eu peço licença um pouquinho para vocês para pegar 2 objetos que estão no palco. E eu fiquei só observando. 2 objetos verdadeiramente lúdicos que deveriam ser feitos com as crianças. Aqui foi feito para encantá-los. Se nós formos pensar, isso eu fiz com o meu campo de prova. Meu campo de prova só sabe fazer isso. 1 ano e meio. Nem fazer bolinha de sabão ainda não sabe, mas fica desesperado, porque ainda não sabe. Agora aprendeu, mas o coisa está aqui, ele sopra aqui. E esse aqui. Isso aqui é um estudo de engenharia aerodinâmica. O pai que faz com um filho, o professor que faz, mesmo que seja a caixa. Como que chama a caixa? Capucheta. Eu estou acompanhando um projeto de papagaio numa das escolas que eu oriento.
Isso aqui me transmite segurança, companhia, geometria, vento. Então, quando eu pergunto a quem se destinam a todas as pessoas para brincarem juntos. Eu não sei se vocês assistiram o filme The Greens Brothers, os irmãos Green. A última cena do filme, todas as pessoas de todas as idades fazem uma dança concêntrica. Vocês já vão entender o que eu vou falar. Pode mudar, por favor. Eu só tenho medo do tempo. O Cronos é meu inimigo. O que nós, adultos, como é que nós recebemos essa criança na escola, na vida? Quando elas nascem e quando elas vão para os nossos cuidados. Eu pego de um texto de Legendre, que ele fala que nós temos várias maneiras de receber as crianças. Nós podemos receber a criança como um estrangeiro, nós podemos receber a criança como um sauvage, ou nós podemos receber uma criança como um extraterrestre. Como vocês recebem as crianças na escola? Por favor. Vamos lá, irmãos. Quem respondeu estrangeiro me deixa muito feliz. Pode mudar. Eu estou na metade, viu? Mas tá bom, meu slide está no 9. Vamos lá. As crianças e nós. Identificar nossas impressões, nossos olhares e ação em relação às crianças, para revermos nossa postura frente ao brincar e à inclusão de todas as crianças. Se eu olho como estrangeiro, beleza. Precisamos conhecê-lo, aprender a sua língua, precisamos ensinar a nossa. Precisamos ensinar a nossa cultura, precisamos conhecer seus hábitos, precisamos mostrar os nossos e acolhê-lo. Se eu encaro essa criança, se eu recebo essa criança como pais ou como profissionais, professores, é preciso dominá-la. Ela é diferente. Então, ela tem que ser castigada. Ela tem que sair da sala. Ela tem que ser posta para pensar no que ela fez. Ela é uma selvagem. E o selvagem, a gente domina. Se for um extraterrestre, ficou muito pior. Mas muito pior. Por quê? Eu sou bem mais velha do que muitos de vocês. Quando eu era criança, tinha um filme na televisão, preto e branco, chamava Os Invasores. Minha mãe assistia. Era horrível. Eles queriam dominar o corpo dos terráqueos para dominar a Terra. Quando a gente olha a criança como o extraterrestre, eu quero que ela mude de escola, porque essa criança, ela quer acabar comigo. Ela me respeita, ela me chuta, ela briga. E como você trata esse extraterrestre? Né? Vamos pensar nisso. Como é que nós estamos recebendo essa criança? Bom, pode mudar, por favor. Objetos lúdicos. Qual a linguagem do estrangeiro? Choro. Né? As palavras que ele traz, que eu tenho que aprender, criar um vocabulário e oferecer o meu. Como os objetos lúdicos podem ser utilizados para a intervenção, educação e recreação de todas as crianças? Primeiro, eu queria definir o que são objetos lúdicos, que é o foco da minha pesquisa. Objetos lúdicos são todos aqueles que trabalham com a imaginação, com a fantasia, que são as nossas habilidades mais importantes e humanas. Animais não têm isso. Animais não criam estratégias, procedimentos. Eles são geneticamente determinados. Uma aranha faz uma teia maravilhosa, mas ela não prevê a teia. Nós temos o poder de imaginar, inventar, fantasiar. Se vocês pegarem um design italiano chamado Bruno Munari, numa obra que se chama Fantasia, ele mostra o esquema inteirinho. Qual o papel da inteligência? Qual é o papel da memória?
e essas habilidades humanas para olhar o mundo, conhecer e começar tudo de novo, que a cada vez que eu me aproprio desse objeto, que eu conheço melhor esse objeto, como uma criança que aprende a sugar um canudo ou beber água num copo, que ela vai como a força da mamadeira afoga, né? Como brincar contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI? Quais são as características essenciais para o século XXI? Primeiro, flexibilidade, memória de trabalho e autocontrole. As 3 funções executivas que Frederic Froebel já falava dos anos mirábiles no século XIX. Os dons ou gifts do Froebel, eles já mostravam isso. O pai dos Kindergarten, dos jardins da infância. Não Kindergarten, porque não é no inglês, é no alemão. Entretanto, é preciso pensar nas ações presentes, cuidar e educar, com carinho, amorosidade, segurança, para bases sólidas que as crianças confiam. Todos aqui, se quiserem educar bem, criar bem, tem que lembrar da Maya Eichmann. Educar com raiva não educa. Educar com amor, educa. Livrinho fininho, basiquinho. Ou Alice Miller, o corpo, as dores do corpo. Está lá. Você as suas dores, você não tem a doença, você está doente. E muito provavelmente é a sua história de vida que te provoca isso. Entretanto, é preciso isso. Seleção e oferta dos objetos lúdicos. O que levar em conta? Marcos do desenvolvimento. Eu posso dar um peão para uma criança de 1 ano e meio, que é normalmente para uma criança de 3 anos. Só que dar brinquedos para as crianças não é dar o brinquedo para a criança e deixar a criança brincando. E não é brincar pela criança. É estar ao lado para apoiar a brincadeira. É saber o número de objetos que não vai causar briga pela falta. Eu posso pôr um objeto lindo, todo mundo quer aquele objeto. Vai sair mordida, vai sair tapa. Quantos objetos? Qual é o mínimo? Né? Boneca sem cabeça, carrinho sem roda, joga fora. Joga fora. Eu preciso saber das características, mas eu preciso também saber dos seus interesses e as suas necessidades. Psicologia pedagógica, Lev Semyonovich Vygotsky, capítulo 3 dos instintos, ele vai falar que biologicamente a criança é determinada para utilizar os objetos. A etapa de vida que ela está propicia. Por isso, os jogos de construção, os jogos simbólicos, os jogos de regras, os jogos de exercício, principalmente, ou jogos, brinquedos funcionais, que ele vai descobrir as funções. Né? Pode mudar, por favor. Objetos lúdicos, né? Então, uma escola para o século XXI. Qual a escola que temos e que queremos? Que escola é essa? Que seja para todas as crianças uma educação antirracista, inclusiva, plural, democrática de aprendizagem, com acesso, permanência e terminalidade, onde todos sejam acolhidos, respeitados nas suas diferenças. Eu não sou igual a ninguém daqui, nem com meu marido, que eu vivo há 50 anos quase, eu não sou igual, nós temos diferenças díspares, né? Imagine uma criança. Se vocês têm 21, 31, 41, 51, 61, vamos parar por aqui, eles têm uns, às vezes, nenhum ano de vida. Né? Então, que escola eu quero? Eu quero intencionalidade pedagógica, qualidade de ensino. Eu quero alternativas flexíveis.
Que instrumentos e objetos apresentam e integram as crianças ao mundo? São esses objetos chamados lúdicos. Pode mudar, por favor. Estou acabando. Pode ir lá. Esses são a sociocompetência ou soft skills. Cognição interpessoal e intrapessoal. Onde está a base disso? No brincar. Pode mudar. Objetos lúdicos, brincar, jogar, ouvir histórias, desenhar, contar, dançar, deixar a imaginação aflorar, deixar-se levar pelo mundo da fantasia, da magia, da imaginação, para termos repertório, para resolver com flexibilidade as situações que vão surgir no decorrer da nossa vida. Só que isso tudo começa onde? Pós-nascimento. O bebê no berço que chora esperando um seio bom, como me fala Melanie Klein, né? O seio bom. Estudos e pesquisas minhas mostraram que para as crianças esses objetos são aqueles que proporcionam momentos de entretenimento, envolvimento, espaço para que as crianças possam experienciar situações e vivências, brinquedos, jogos, objetos materiais e imateriais que adquirem vida nas mãos de uma criança, qualquer que seja. Qualquer um. Elas transformam. Quando elas estão na fase do simbolismo, quando elas têm a representação. Vamos lá. Pode mudar. Aqui vamos deixar para lá, que são as referências que eu usei para a minha fala até então. Pode mudar. Os marcos do desenvolvimento, que eu já falei, que todos vocês conhecem. Nós temos a última pesquisa, que é desse pessoal. Foi o estudo de 2022, né, que saiu publicado em 2022. Pode mudar, por favor? Brinquedos e jogos. Que características tem a criança? Agora nós já estamos partindo para a escolha dos objetos. Pega os objetos, leva a boca, corre, pula, se desloca sozinha, sabe ler. O que ela sabe fazer só? O que os objetos lúdicos podem estimular precocemente no desenvolvimento da criança que tem algum tipo de dificuldade? Só que eu preciso tomar um cuidado. Se esse objeto for muito desafiador, ela não se encanta com ele. Por isso, bebês, ao invés de terem brinquedos muito poderosos, muito caros, uma caixa de papelão faz a alegria deles. Depois dessas e outras perguntas, o que indicar e o que oferecer? Lembrem-se, normas de segurança. Os brinquedos, eles passam no IPEM por testes. Se eles aguentam o peso da criança, se cai no chão, se o plástico é duro, aquele plástico duro transparente, ele se quebra como vidro, forma pontas. Né? Ou aqueles brinquedos, nem tem mais o fufufu, mas o fufufu é interno, o gosto que tem de luva, de dentista, de médico, é horrível aquele pó. Né? E os acidentes e as possíveis prevenções. Crianças são como o mar. Isso quem dizia, o Tira no Jardim da Infância, eu nunca vi uma definição melhor. Schwarzenegger. Não virem as costas para as crianças. Crianças são como o mar. 1 minuto, já aconteceu. Pode mudar, por favor? O que faz ser um brinquedo para uma criança? Para a criança, quem fala isso? Walter Benjamin, no estudo sobre o brinquedo. Para a criança, para os adultos, para Benjamin, o que faz um brinquedo é a ação da criança. Não é o adulto que escolhe, é essa criança que escolhe. Houve um tempo que as crianças escolhiam os seus brinquedos. Hoje, não mais. Quem escolhe é a mídia globalizada. Não existem mais brinquedos culturais. Por exemplo, no Japão, takeuma, perna de bambu. Por quê? A madeira mais propícia lá é o bambu. Né? Qual a verdadeira razão de darmos brinquedo para a criança? Porque o amigo parceiro comprou, financiou? Não, não é para isso. A criança não é um Robinson Crusoe.
não está isolada numa ilha. Ela precisa dos outros convivendo com ela. E esse brinquedo tem que fazer com que ela se junte aos outros. Os brinquedos e a intervenção, eles surgem com Froebel, Cézanne, Maria Montessori, Piaget, Vygotsky e tantos outros. Então, conforme a professora Emília falou, é preciso que nós nos aprofundemos um pouco mais nesses estudos. A teoria na prática não funciona. Como não? É que a sua teoria não está sendo bem estudada e aplicada a contento, porque ela saiu de uma prática. Pode virar, por favor? Aqui, eu já tinha dito, né? No decorrer dos meus anos, esses objetos levam a criança a agir no mundo da imaginação fantasia. São essas as ações de brincar, de leitura de histórias, de brincadeiras, de jogos, de poesia, de trava-língua, de desenho, da música e da dança, que fazem com que essas crianças se desprendam desse mundo. Pode mudar? Bom, os conhecimentos necessários. Primeiro, eu tenho que saber quem vai brincar, jogar, pintar, desenhar, declamar, contar, ouvir uma história. Que característica esse sujeito tem? Essa criança, esse adulto, esse idoso. Brinquedos, jogos e objetos não trazem em si o brincar e o jogar, mas eles potencializam. Lembrem-se, é a ação da criança que dá vida ao objeto que é morto. Aí ele vai ser chamado de brinquedo, ou de jogo, ou de objeto lúdico. Quanto tempo, que espaço, que qualidade e que quantidade de objetos necessitam para uma brincadeira saudável, sem brigas? E mais, o mais importante eu deixei por último, um mediador. Mediador entre o quê e o quê? Entre a criança e o objeto. Adultos e idosos e o mundo ao seu redor. Para que processos de intervenção, o educador e a equipe de saúde, porque o brinquedo ele pode ser educativo, recreativo e interventivo. Entretanto, tem um problema. Para a criança, ele não pode ser nem pedagógico, nem educativo, nem interventivo. Ele tem que ser brinquedo e jogo. Ele vai ser isso para o adulto que prepara, que estuda e que leva esse objeto com essas finalidades. Brinquedo muito didático, pedagógico, ninguém gosta, nem a criança. Pode mudar, por favor? Estamos quase acabando. Ao final. Está dando meus 5 minutos, Dani? É o último slide. Ao final, brincar é a linguagem universal da criança. Como a linguagem é a base para a relação com o mundo. Brincando, jogando, ela nomeia o mundo, constrói sentidos, se conhece e se relaciona com o seu entorno, e com ela e com os outros. A linguagem como processo afetivo, cultural, social, cognitivo, mas para sua construção é preciso escutá-la, dialogar, oferecer experiências significativas e ricas. Enfim, apoiar o brincar livre, que faça viver plenamente a sua infância. Pode mudar? Mais um? Mais um? É isso. Eu queria só dizer uma coisa. Existe um conceito na cultura japonesa, mais proximamente de uma ilha chamada Okinawa, que é Ikigai. Ikigai. Nós temos que levantar todos os dias sabendo qual é a nossa razão de viver. O que nós gostamos de fazer? O que o mundo precisa? E como eu posso contribuir? A minha contribuição para o mundo são os meus estudos sobre educação infantil, infância e a linguagem da criança, que é a linguagem lúdica. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês ao convite da Undime e convido todos vocês a entrarem na página da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, que nós temos um programa de pós-graduação e eu sou a especialista em educação infantil e o brincar. Programa de docência para a educação básica. A Dani é fruto desse programa e defende seu mestrado sobre as emoções da criança nesse mês. Um trabalho lindo que vai sair, além da tese, além do relatório científico, um livro.
que nós somos as autoras. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria do Carmo. Um mundo melhor para a criança é um mundo melhor para todo mundo. Esse é o nosso farol. Professora, agora conosco, Ana Cláudia, Instituto Alana, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu vou levantar porque a luz está bem no meu olho. Eu vou tentar ser mais concisa do que eu tinha planejado, dado a hora. E eu imagino que vocês também estão cansados de... E eu trabalho no Instituto Alana, para quem não conhece. O Instituto Alana é uma organização que ele tem o olhar para a criança e entende que quando a gente prioriza a criança, hoje foi muito falado do artigo 227, né, que é muito central no trabalho da Alana, mas ele entende que quando a gente coloca a criança e também o adolescente em primeiro lugar, toda a comunidade se beneficia, toda a sociedade se beneficia, porque a criança nos faz ter um olhar mais inclusivo. Ela faz com que a gente pense as políticas públicas de forma intersetorial, de um modo que consiga ser mais acolhedor das necessidades humanas, das necessidades também considerando os diversos contextos, territórios e também as peculiaridades, né, de tempo que a criança traz. Então, a gente tem, como ela falou, né, um pouco esse lema de que a criança, em primeiro, ajuda a gente, na verdade, a construir uma humanidade, uma sociedade que promove mais condições dignas, justas para todos, né? Eu não vou usar o PowerPoint, eu vou usar depois um vídeo, 2, na verdade, se der tempo. E eu queria começar primeiro a gente em pé, para todo mundo acordar também. É uma estratégia lúdica, mas também para eu falar. A gente vai fazer, eu gosto muito, para falar do brincar, né? Eu trabalho no Alana já há 12 anos. Eu acabei de terminar a minha infância no Alana, né? Estou na minha transição da infância para a adolescência. E no Alana eu trabalho tanto olhando para a educação, para o brincar, para a cultura das infâncias, para a participação infanto-juvenil. E uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de, na verdade, quando eu estava muito nova ainda, tinha 20 anos, conhecer, mas depois a gente chegou no Alana a fazer também de certa forma, uma homenagem a ela no Itaú Cultural, fazendo uma ocupação. É a Lídia Ortélio, que já está com 98 anos, não sei se vocês conhecem. Aliás, quem aqui é educador? Porque eu sei que secretário não necessariamente fez pedagogia e não necessariamente é professor. Quem vem do chão da educação? Ah, nossa! Que tem muitas vezes que não é. Né? Quem é secretário e veio, por exemplo, de outra área, economia, outra que assim está nesse universo, o que eu vim fazer aqui, cair de paraquedas? 2 é pouco. Tá, só para saber se a gente está conversando com gente que está assim, meu Deus, que pedagogês é esse, onde eu vim parar, ou se já, né, de certa forma, conhece esse lexo. A Lídia Ortélio, quem conhece a Lídia Ortélio? Olha para trás. Não, primeiro vou fazer a primeira pergunta. Quem é educador? Olhem para trás. Né, quem é professor, vem da pedagogia. Praticamente todo mundo levantou a mão, agora está todo mundo assim. Ó. A Lídia Ortélio levantou uns 4. Gente, tem que conhecer a Lídia Ortélio, quem trabalha com educação. Por quê? Primeiro, ela tem quase 98 anos. Segundo, que é uma das pessoas, ela é baiana, que se dedicou a vida inteira para pesquisar a cultura das infâncias do Brasil. Ela fez música de formação na Bahia e ela coletou mais de, acho que 2.000 músicas que tem na região da Bahia, ela nem coletou em outras regiões, que eram cantadas em 4... ela pegou 2 séculos. Ela pegou desde a mãe dela, a avó dela, uma cuidadora, que cantavam para as crianças. Né? Pegou também, junto com a Lucilene Silva, que também é uma musicista, as brincadeiras de 50 para cá e depois as brincadeiras de 2000 para cá, daí já em Carapicuíba, São Paulo. E por que eu estou trazendo ela? Porque falar de brincar, falar de cultura das infâncias, é também a gente fazer um trabalho etnográfico de conhecer
as brincadeiras, os brinquedos, as músicas, as histórias, ou seja, um patrimônio material e imaterial que se configura, o que se chama, no campo, a cultura das infâncias. Ele é um patrimônio que pode ser brasileiro e pode ser universal. Quando a gente vai no museu no Egito e vê os primeiros arcos que as crianças empurravam, os peões e tantas outras coisas, e vê, nossa, vê uma ligação do que se brincava há 8.000 anos atrás, de jogar 5 Marias, né, que chama aqui no Brasil, 5 pedrinhas, cada um chama de um jeito, que brincavam com ossinhos no Egito, antigo, né? E a gente vê essas relações onde se dá para perceber o que é do contexto atual, da cultura local, do tempo histórico, mas também coisas que são dessa linguagem universal da infância, que é o brincar. E que se a gente percebe isso nos vestígios da infância, nos brinquedos. Então, tem que conhecer os pesquisadores que também olham etnograficamente para a infância, para as crianças. Então, a gente vai começar fazendo, em homenagem à Lídia, já que ninguém conhece quase, uma brincadeira que eu aprendi com ela quando tinha 20 anos. Tem mais uma camada, achando que está fácil? Então, gente, conheça a Lídia Ortégio, né? Tem muito material dela de músicas para a infância. No Spotify, não estou fazendo propaganda do Spotify, tá? Mas tem até um dos CDs. Deixa todo mundo sentar. O que traz, né, o brincar? O que traz? Né? Uma interação, traz alegria, traz um calor, traz a afetividade, traz muitas coisas que eu não vou repetir que a Maria do Carmo falou. Eu quero trazer outras coisas que ela não falou. E nem que a Emília Cipriano também falou. Eu gosto dessa brincadeira porque ela traz 3 coisas essenciais quando a gente pensa na primeira infância. 1, a criança chegou ao mundo. Não é? Independente se a gente tem um olhar do ponto de vista que também considera no desenvolvimento integral, que todo mundo considera a questão física, mental, espiritual, cognitiva, né? Depende de como a pessoa, biológica, cultural, política, estética. Alguns consideram também a dimensão espiritual, depende.
o espiritual não do ponto de vista esotérico, religioso, mas se a gente considerar o espiritual como aquilo que tem a ver com o que é simbólico, que é do campo mais do imaginário, pode também entrar, e aí depende da visão. Mas essa criança chega ao mundo, independente da nossa visão, né, sobre a vida. E ela chega primeiro num corpo. A primeira coisa que ela tem que ocupar é o seu próprio corpo, é a primeira casa. A primeira não, porque a primeira foi na barriga da mãe, né? E a gente sabe que depois que nasce, a criança leva mais ou menos uns 6 meses ainda num processo que é esterogestação, que é uma gestação que acontece fora ainda da barriga. Por isso que a criança e a mãe é uma unidade. A criança não se vê como eu ainda, ela se vê como extensão da mãe. Então, essa brincadeira, o que ela nos mostra? Isso não é para a criança aprender, a criança brinca, estou falando aqui, né? Que a gente tem primeiro um lugar na existência que sou eu conseguindo habitar esse corpo que eu ganhei, né? E esse habitar o corpo, que é um processo de encaixar, de se apropriar dos meus sentidos, eu desenvolver minhas sensorialidades, eu desenvolver minhas capacidades humanas, não é um processo rápido. Não é à toa que a criança é um ser, do ponto de vista até, não é que ela é um ser em desenvolvimento, nesse sentido, que ela está, inclusive, do ponto de vista cerebral, ainda se formando. E não só cerebral, mas como o corpo todo, né? Os dentes, né, que maturam até nascer, depois cair. Tem uma série de processos que a criança faz, que ela vai se apropriando desse corpo, dessa matéria, né? Depois ela tem essa relação com o outro, né, que eu fiz primeiro com uma dupla. Que a gente pode entender esse outro? Esse outro, primeiro, é a mãe. Se não é a mãe, se ela não teve a chance de ser cuidada pela mãe, é o adulto cuidador, né? A mãe não precisa ser só do ponto... É lógico que a mãe tem um lugar muito único no sentido que ela amamenta, ela que pariu, né? Essa criança veio de alguma mãe. Ela sempre tem uma mãe por trás dela, mesmo que não pôde cuidar dela. Então, tem um lugar desse adulto de referência. Muitas vezes, na nossa sociedade, uma das questões é que a criança não tem mais o direito de ter um adulto de referência. Tamanho caos social que a gente vive. Daí eu não dá tempo de entrar, mas é dessas questões que atravessam a nossa sociedade. Excesso de trabalho, excesso de mídia, né? As pessoas que estão totalmente viciadas pelo ambiente digital. A Alana tem um longo trabalho sobre isso, né, para quem tiver interesse, que é como que a gente protege as crianças e garante um ambiente digno para elas no ambiente digital. E as crianças vêm a esse mundo com adultos com pouco tempo, ou com pouca paciência, ou com pouca plasticidade para ir ao encontro das crianças. Os adultos estão muito atarefados, estão muito ocupados, na sua maioria das vezes, concretamente, no seu deslocamento para o trabalho, mas também, como que eu posso dizer, do ponto de vista mais interno, com pouca paciência para o tempo da criança. E isso também chega para o professor, que muitas vezes tem condições precárias de trabalho, que muitas vezes pegou um ônibus lotado, que muitas vezes chega numa escola e não é valorizado, que muitas vezes não é valorizado do ponto de vista de carreira docente. Esse professor também, muitas vezes, está cansado para essa relação com a criança. Então, a criança chega com esse adulto, né, que teria que ser esse adulto de referência, esse adulto que tenha uma disponibilidade para olhar para a criança, estabelecer uma relação, se a gente está falando de bebê, fundamentar o olho, a relação tátil, né, a relação do toque, a relação do olho no olho, que está pouco, muitas vezes, com condições de dar esse cuidado, essa atenção. E também uma sociedade, aí quando a gente entra aqui, a gente pode pensar que é esse ambiente mais largo da criança, quando ela começa a sair do seu núcleo familiar e vai para uma escola, ela larga um pouco essa casa. Então, se a primeira morada da criança é o próprio corpo, depois ela tem essa relação com o outro, ela tem também essa relação com esses espaços que ela vai conquistando aos poucos, né? É o ambiente da escola, é o ambiente do bairro, é o ambiente da pracinha que ela vai, é o ambiente de um sítio que ela conhece, de um museu que ela visita. Quanto que essa cidade também é acolhedora para a criança. No Alana, a gente trabalha bastante também com o direito à cidade, né?
Que as crianças possam ter o direito, por exemplo, de circular na cidade, de ocupar os parques, que os parques possam ser cuidados para as crianças serem bem recebidas. Então, quanto que esse lugar mais amplo da sociedade também permite a essa criança chegar ao mundo de forma íntegra. E aí eu quero começar pela essa primeira camada, né, do corpo. Eu poderia falar de muitas coisas, mas eu quero contar uma coisa. Eu fui fazer pedagogia por 2 motivos. Um, porque eu estudei numa escola em São Paulo, que era pequena, então ela tinha um senso de comunidade. Então, como secretários de educação, eu recomendo, não façam escolas gigantes para a primeira infância. Não traz senso de comunidade. O que é um senso de comunidade? Minimamente, a gente poder se conhecer pelo nome. Minimamente, a gente fala, puxa, faltou fulano. Minimamente, eu conhecer o espaço da escola. Um equipamento gigante, que cabe em 4.000, outro dia eu visitei um que tinha 1.200 bebês. Gente, não dá para aquilo ser uma comunidade. Não dá para aquilo ter saúde, inclusive do ponto de vista auditivo. Porque bebê vai chorar. Só que o bebê chora, começa igual cachorro. Eu moro num lugar que tem galinha também, é rural. Então, começa um cachorro uivando, vai, uma sequência. Galinha, galo também cantando. Bebê também tem isso. Começa uma orquestra. Não é assim. Quem pensou equipamentos desse tamanho não olhou para a criança como prioridade. Então, a primeira coisa, precisa ter senso de comunidade. Então, quando eu estudei numa escola, era pequena e tinha muita natureza. Apesar de ser em São Paulo, apesar de ser pequenininha, ela tinha muito natureza, não porque ela era uma floresta, não. Porque ela garantia diariamente, eu como criança, e eu tenho memórias vivíssimas de 3 anos, 4 anos, 5 anos, inclusive assim, eu lembrava de brincadeiras. Diariamente eu podia brincar no tanque de areia, brincar com a água, brincar livre, sem um adulto me dizendo como era o meu brincar, como que eu deveria cavar o buraco, brincar com um amigo. Ter essa oportunidade do brincar realmente inteiro, onde a criança... Por que ele é inteiro? Não só porque ele desenvolve todas as habilidades. Ele é inteiro porque tem um princípio básico do brincar. Quem determina o brincar é aquele sujeito que brinca. Senão, não é brincar. É atividade pedagógica. E tem a sua importância, mas não é brincar. O brincar, por excelência, ele é uma atividade humana que parte de uma busca, de uma curiosidade, do interesse em algo. Então, a criança, o bebê. Amy Pickler mostra bebês muito pequenos, 4 meses, 6, investigando bacia, eu não trouxe o vídeo, querendo pegar uma coisa. Esse interesse pelo mundo é o que leva a criança a conhecer o mundo, a conhecer primeiro o mundo o quê? De si mesma. O primeiro brinquedo da criança é a própria mão. É o próprio pé, depois, quando ela consegue pegar. Primeiro é a mão. Primeiro ela não consegue nem coordenar a sua mão. Né? Ela fica um tempão para lá, para cá com a mão, até que uma hora ela põe na boca. Então, o primeiro brinquedo é o próprio corpo. Depois, a criança brinca com o corpo do mundo. O que é o corpo do mundo? É a pedra, é os elementos da natureza. É claro que a indústria pode fazer bons brinquedos, mas o primeiro brinquedo que a gente deveria apresentar para a criança é a natureza, porque ela traz as matérias fundantes da vida. Ela permite à criança investigações profundas, não do ponto de vista cognitivo, porque não é a fase que a gente está preocupado ainda em a criança abstrair o mundo, criar conceitos sobre o mundo. É a fase onde a criança tem que adentrar o mundo a partir da sua imaginação criadora, adentrar o mundo a partir da experimentação do mundo. Então, a minha escolha pela pedagogia foi porque eu brinquei nesse quintal da escola. E eu morava em apartamento, numa rodovia, não podia sair para brincar. Então, a escola, para mim, foi meu refúgio da infância, porque eu tinha essa possibilidade de brincar livre. E eu tinha a possibilidade, depois do ensino fundamental, de também ter as linguagens artísticas como possibilidade de expressão criativa, de também se apropriar do mundo para além de português, matemática, ciências, tudo isso. Mas o brincar continua muito, quando a gente deixa de ser criança, nas linguagens expressivas, nas linguagens artísticas. E por que também eu escolhi pedagogia? Por mais 2 motivos.
no ensino médio da minha escola, a gente fez um projeto social com a Fundação Abrim, que na época foi fazer lá um projeto piloto, que era de mediação de leitura para crianças. Eu tinha 15 anos, fui fazer mediação de leitura durante um ano em Heliópolis. E aí, toda quarta-feira, eu ia para o mesmo grupo em Heliópolis fazer mediação de leitura. E lá também eu percebi que eu queria fazer isso. E um terceiro, eu ficava indignada com as escolas de educação infantil que tinham muros com desenho da Disney. Eu ficava indignada, falando, mas como pode ter desenho de Mickey em escola? Isso devia ser um crime. E eu quero trazer isso por quê? Eu tenho já 20 anos de formada em pedagogia e continuo ainda as escolas de educação infantil trazendo a Disney ou trazendo imaginários totalmente estereotipados para a criança. Trazendo elementos que são infantilizados, que banalizam a criança. Isso nos livros, isso nos muros das escolas, isso nos papéis xerocados para pintar. Então, isso é um contrassenso. A criança não precisa de livro didático. Me desculpem, quem está vendendo livro didático, eu preciso dizer isso. A criança da educação infantil não deve ter livro didático. Eu posso dizer isso porque eu estou numa instituição onde eu sei que nem todo mundo pode, eu quero fazer uso dessa palavra. Livro didático para a educação infantil não deveria existir. Por que não? Porque eu sou contra vender? Não. Porque não é a fase onde ela deveria estar aprendendo os conceitos da vida a partir de formas que são estereotipadas, que são fixadas, ou exercícios que, desculpe dizer isso, mas ela simplifica a vida. Ela está vindo ao mundo para entender a grande biblioteca do mundo. Qual é a grande biblioteca do mundo? É a natureza, da onde tirou todos os conhecimentos da medicina, da física, da filosofia. E a gente vai apresentar o mundo para essa criança que acabou de chegar a partir da redução do mundo em livros que são altamente simplificados na sua ilustração. A gente tem, sim, que levar livros para as crianças, mas a partir da literatura, a partir da representatividade. Tem livros lindos infantis, que trazem a representatividade negra, indígena, que trazem ilustrações de variados materiais. Não precisamos ter livro didático, no sentido de a criança... O professor pode ter muitos livros não estou falando do professor, tá, gente? Estou falando da criança. O professor pode ter seus livros que ajudem a pensar os seus materiais, o seu planejamento. Mas a criança, ainda não. A criança tem que ter o espaço do brincar. E nas creches é muito importante a questão do tempo. Então, os materiais que a gente leva, a Maria do Carmo falou isso, eles são centrais, o que a gente escolhe para apresentar para essa criança. Mas não necessariamente é só brinquedo. A gente pode levar para as crianças elementos que que permitem um brincar de mais livre alcance, né? Brinquedos não tão estruturados. Elementos que a gente olha e faria, não é brinquedo, mas ele possibilita o brincar. Vou dar alguns exemplos. Tecidos, cestos, pregadores de roupa, brinquedos do chão, pedrinhas, sementes, instrumentos, cuidado, instrumentos, eu vou falar um cuidado, porque creche, se a gente põe muito instrumento, também o professor sai no fim do dia com muito dor de cabeça. Então, o instrumento a gente tem que estar sabedoria de quando usar. Não é para deixar lá o dia inteiro usando, porque chega no fim do dia o professor não sabe porque ele está exausto. Instrumento a gente leva com intencionalidade. Vou contar uma história e levo um chocalho, um pau de chuva. Uso, guardo. Ou vou levar vários instrumentos, apitos indígenas, pau de chuva, sei lá, um tambor. Apresento, as crianças brincam, guardo. Não é aquilo que é para ter à disposição, porque eles são brinquedos sonoros. Brinquedos silentes não fazem barulho, sonoros fazem. E nunca levar brinquedo para a creche sonoro que são eletrônicos. Porque eu falo, gente, que pai que compra, e muitos compram, né? Eu tenho uma bebê, que compra um brinquedo onde ele aperta o botão e fica fazendo barulho o dia inteiro. Eu falo, gente, ele não tem dó dele mesmo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de percepção sobre o brinquedo. O brinquedo sonoro, ele existe porque ele traz em si algo que acrescenta ao mundo. Ele traz uma melodia bonita, ele apresenta um som.
Se eu trago um brinquedo que é um pianinho eletrônico, que toca uma música automática, o que eu estou apresentando para a criança sobre o mundo da música? É um desserviço aquilo, para a experiência musical da criança. É um desserviço. Então, não traga. Não traga. Melhor trazer um dia um músico para tocar para a criança o piano, se eu quero apresentar o piano. Mas talvez o piano seja complexo de eu trazer para a escola, mas eu posso trazer uma pessoa para tocar um violão, ou então eu não sei tocar nada, eu posso simplesmente contar uma história e pegar um instrumento que é simples, como um chocalho. Mas o que eu estou dizendo é, por trás desses materiais, o que eu tenho que pensar é que ambiente que eu estou criando, que oportunidade que eu estou criando para que a criança consiga brincar livremente, com intencionalidade, e que aquele brincar tenha alguns momentos onde ela pode brincar sozinha. É muito importante a criança ter espaço de brincar sozinha na creche. É muito importante que ela tenha espaço de brincar sozinha na pré-escola. As crianças estão institucionalizadas. Muitas vezes elas ficam o dia inteiro na escola em tempo integral. Essa criança não tem espaço para estar sozinha. Imagina vocês como a gente se constitui como ser humano se a gente não consegue ter espaço para nós mesmos. Dá para se constituir? Não dá. Então, não é para todas as atividades da educação infantil ser seriada. Seriada que eu falo assim, em fila, né? Todo mundo junto vai ao banheiro, todo mundo junto vai para o parquinho, todo mundo junto agora brinca de... Não dá, gente. É ser humano, não é massa. Não é uma educação das massas, é uma educação de pessoas. Né? Então, a gente precisa humanizar o processo. Eu preciso criar condições para que tenha momentos de um grupo de brincar, mas também que tenha momentos para a criança ficar sozinha, se ela quiser. Ter momentos que ela possa brincar do que ela tem interesse. E aí, a gente tem que ver como aliado o espaço externo da escola. E sair da lógica que ele suja. Né? Sair da lógica de que vai entrar para dentro e o corredor vai ficar cheio de areia, ou vai sujar o uniforme e a mãe vai brigar com a diretora. Eu preciso chamar as famílias para serem parceiras. Quando eu fui coordenadora de uma creche, lá em São Paulo, no Grajaú, uma região periférica, a primeira reunião fui fazer com as famílias, fui falar sobre o brincar. Ah, mas suja muito, dá muito trabalho. Eu falei, então, como a gente resolve? Porque brincar elas precisam, se sujar elas vão. Qual é a solução? Ah, então vamos ter uniforme. E era creche conveniada, não tinha uniforme, diferente das públicas, das diretas, né? Fizemos uma vaquinha, enfim, para quem não tinha, quem era muito vulnerável, a gente mesmo pagou, quem não era, pagou em 20 vezes de R$5, e assim foi. Mas o que não dá é para a gente aceitar de que, porque suja a roupa, não brinco mais. Porque a natureza tem risco, subir na árvore, não pode mais subir na árvore. Porque a terra deixa vermelho o uniforme, tira a terra, põe areia. Porque a areia pode vir o cocô de gato, eu ponho a grama sintética. Ah, se a grama sintética fica com bolor, eu ponho o tatame. E desse jeito, a gente está o quê? Deixando as crianças privadas de conhecer o mundo, na sua verdade, no sentido material. Porque tudo que é industrial já passou por um processo de transformação. Então, claro que o plástico pode entrar, mas o plástico não conta para aquela criança algo muito próprio do seu material. Quando eu pego, por exemplo, uma pedra, ela tem um peso diferente de uma folha. Alguém discorda disso? Se eu pego um martelo, ele tem um peso diferente de uma peneira, não é? E assim vai. Agora, se eu pego um martelo de plástico e um carrinho de plástico, o peso não se revela na experiência da criança. A função não se revela na experiência da criança. Por quê? O material ele conta sobre o significado do material. Vocês conseguem entender isso? A pedra conta para a criança que tem peso. E se ela tacar no vidro, quebra. Que a pedra é fria. Diferente da terra, se ela está sem água, ela é dura para cavar. Se eu ponho água, ela fica mais mole, eu consigo cavar. Se tudo for de plástico, o que está contando para ela? O plástico é sempre igual, na sua temperatura, no seu peso, no seu cheiro. As cores, muitas vezes, são sintéticas, cores que não são da natureza, um rosa-choque. Então, a criança que está chegando, ela precisa ter o direito de conhecer o mundo a partir
do que ele tem de mais verdadeiro. E ela, a partir da sua experiência, e atribuindo significados, inclusive éticos e estéticos, para o mundo, políticos também. Se a gente dá tudo pronto e mastigado para a criança, como o livro que eu estava falando didático, ou os brinquedos que já brincam por ela, uma boneca que eu aperto, canta, roda, o carrinho que anda, as bonecas com a inteligência artificial que gravam o que a criança está falando e depois eu mando para os pais os dados, né? Porque hoje tem muita, vocês sabem disso, né? Que hoje tem muito brinquedo com inteligência artificial. Tudo isso está tirando o quê da criança? Está tirando a atividade que deveria ser vinda dela. Ela que tem que animar o brinquedo e não o brinquedo ser animado por ele mesmo e ela assiste. Entende? Ela vira passiva do brincar. Ela assiste o brinquedo brincando. Porque o brinquedo pula, canta, roda, e ela só resta observar. Só que esse lugar de observar, a nossa cultura está fazendo sempre com as crianças. Ela aprende na tela. Ela senta e fica na televisão boazinha. A família fala, não, está tranquila, ela está aqui, eu estou vendo ela. Então, a rua passou a ser perigosa na nossa cultura do século XXI. A rua é sinônimo de perigo. A natureza é sinônimo de risco, de sujeira. E onde é seguro? O ambiente do digital, que é um engano. A gente já sabe, isso está mais do que provado, que o ambiente digital ele tem mais riscos para as crianças e adolescentes do que o ambiente real hoje. Inclusive, quando a gente compara com contextos de violência. O ambiente virtual, uma criança em rede social, isso já tem muitos estudos que mostram, não demora 1, 2 minutos para já chegar conteúdo impróprio para essa criança. Então, rede social no Brasil, não sei se vocês sabem, é um dos países que mais tem perfil de criança em rede social. Sendo que rede social é proibido para criança, é acima de 13 anos, e TikTok é acima de 16. No nosso país, os pais, muitas vezes, ou os adultos responsáveis, simulam a idade para a criança ter perfil próprio, achando que ali ela está segura. Então, há uma inversão de valores, né? Há uma confusão do que realmente é ambiente propício para se estar às crianças. E a gente, no Alana, defende que o ambiente melhor para as crianças é a natureza. É um lugar onde, inclusive, a gente não só pode potencializar o brincar, como no ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, dá para se fazer as aulas do currículo, né? E investigar a natureza do ponto de vista mais científico. Agora, voltando ao brincar, eu queria trazer, para terminar um pouco, o eixo da cultura da infância, né? Que eu comecei falando da Lídia. Então, além dessa questão da natureza e dessa questão que eu estou trazendo dos materiais, de como isso ele é central e é para a Secretaria de Educação, é onde vocês podem decidir, vocês não estão na sala de aula. Vocês não vão decidir coisas mais ligadas a cada criança, como eu cuido, mas vocês vão decidir, por exemplo, o que vocês compram de material para as escolas. Então, é central vocês entenderem sobre material. É central vocês saberem se vocês vão comprar na lista do que tem previsto brinquedos só de plástico, como alguns anos era, né? E hoje em dia já não é. Hoje em dia tem muitos brinquedos que são já aprovados pelo Inmetro, que são de madeiras, né? Que é de madeira ou de elementos natural, boneca de pano, boneca que tem representatividade, boneca negra, boneca indígena, boneca branca, menino, menina. Então, assim, é muito importante essas decisões que um secretário faz. Qual livro eu levo para a escola? Garantir a Lei 10.645 é uma obrigação do secretário de Educação, né, que é a lei que fala da questão da educação para as relações étnico-raciais. Então, a questão das relações para educação das relações étnico-raciais, ERER, não é só o enfrentamento ao racismo. No Alana, a gente fez um estudo sobre isso. A maioria dos municípios não aplicam ainda a lei, que já faz 20 anos que existem. E, quando aplicam, muitas vezes é no combate ao racismo. Fundamental o combate ao racismo, indiscutível. Mas também é fundamental a valorização e o fortalecimento das matrizes indígenas africanas e afro-brasileiras. Isso quer dizer o quê para vocês que são da educação infantil? Quer dizer que precisa ter livros de autores negros, livros de autores indígenas, a representatividade nos brinquedos. É eu trazer para os brinquedos elementos da cultura local. Então, se eu estou no Ceará,
e eu sei que no Ceará, por exemplo, tem cestas incríveis, eu vou no mercado municipal e compro também materiais do mercado municipal, dos artesãos daquela região, ou daqui de São Paulo, que são outros, para levar para a educação infantil. Porque, como eu falei, não é só o brinquedo, mas é as cestas, os tecidos, é o artesanato da região. Tudo isso tem que estar dentro da escola. E isso é um lugar que vocês decidem. O que eu vou levar para a escola? Eu vou levar só o Lego eternamente, que não é nem o Lego, né? É a réplica do... Eu vou levar esse brinquedo sempre? Claro que ele tem seu mérito, mas não dá para ser só o Lego. Não dá para ser boneca de plástico só. Por que não dá? Porque a boneca tem um elemento fundante na formação da criança pequena, que é a capacidade de desenvolver a empatia, a capacidade de cuidar do outro, de acolher, de ser amoroso. A boneca precisa... Por que a boneca de pano tem uma virtude que a de plástico não? Quem já pegou uma boneca de pano e uma de plástico? A boneca de pano, ela se aconchega no colo, porque ela é maleável. O plástico ele é duro, então, quando eu ponho uma boneca de plástico no colo, ele não se encaixa no colo, principalmente da criança. Por isso que, às vezes, a criança pega a blusinha, vocês já viram? A criança, às vezes, pega o moletom dela e leva assim, como se fosse boneca. Porque o que está ali impulsionando ela é esse lugar de cuidar de alguém, de acalentar, de intimidade, de casinha. Né? A casinha leva para esse movimento para dentro, que é as brincadeiras que levam para a intimidade, que pode ser consigo mesmo ou com o outro. Então, essas escolhas vocês têm que fazer como secretários. Que materiais eu levo? Que repertório de livros eu levo? Que mobiliário eu levo? Será que a educação infantil tem que ter mesa e cadeira, gente? Igual é do ensino fundamental? Ou ela tem que ter mesa e cadeira que permite, por exemplo, fazer atividades em grupo? Né? Então, eu vou fazendo desenho. Mas isso não quer dizer que a sala vai estar inteira de mesa e cadeira. Porque, senão, como eles vão brincar? Como esse tecido que eu comprei e priorizei na minha secretaria, e o pregador de roupas, coisa muito barata, que qualquer município pode comprar, como que ela vai fazer uma cabaninha para brincar de casinha, desenvolver habilidades fundamentais para o século XXI? Primeira, a capacidade de aceitar a diferença. A gente tem guerra na Palestina matando criança todo dia. E a gente naturalizou. Ninguém nem fala sobre isso. A gente vive num mundo onde a paz, a relação de respeito à cultura do próximo ainda não opera. A gente dizima uma cultura, faz um genocídio com uma cultura. Então, a aprendizagem começa na primeira infância, de habilidades fundamentais para a vida, que é a capacidade, por exemplo, de empatia. É a capacidade de trabalhar em grupo, de aceitar o diferente, de resolver problemas, de se autorregular, de conseguir perceber que no brincar, por exemplo, eu estou dando esse exemplo da casinha, mas poderia dar de outro, quantas coisas se operam ali de habilidades fundamentais, como cuidar do outro. A sociedade está ficando cada vez mais longeva. O cuidado é algo estrutural hoje. Já se discute a economia do cuidado. Por quê? A primeira infância se reconheceu como sendo a grande janela de oportunidade no desenvolvimento humano, porque é ali que acontece o maior número de sinapses entre 0 e 3 anos. Então, é como se fosse assim, o ápice do que a gente aprende. A gente aprende mais durante os primeiros 3 anos da vida do que do resto de toda a vida. E depois, o idoso, que hoje a gente sabe que a projeção para se viver é muito maior do que em outras décadas, também vai precisar de cuidado. Então, a gente precisa trabalhar o cuidado nas escolas, porque essas crianças, infelizmente, não estão tendo adulto de referência em casa, muitas vezes, porque o pai e mãe saem cedo para trabalhar, ou às vezes é a mãe solo, muitas vezes, que está cuidando dessas crianças sozinha, ou às vezes é uma avó. E essas crianças, às vezes, estão 12 horas na escola. Quando chegam, já está chegando já carregada para dormir em casa. Onde elas têm que aprender sobre esses princípios básicos é na educação infantil. Claro que a família tem seu papel fundamental nisso, mas na nossa estrutura, onde as crianças estão muito institucionalizadas, a escola tem que trazer isso. E ela traz como isso? Não é criando um espaço higienizado, como essas escolas de educação infantil são. Super limpas, tudo branco,
tudo com cores assim, vermelho, azul. Não, precisa trazer aconchego, precisa trazer cores que trazem mais os elementos da natureza, a palheta da natureza para dentro da escola. Precisa ter mesa, mas num canto. No outro canto eu faço um ambiente de casinha para ele brincar. No outro canto eu ponho alguns jogos. No outro canto eu ponho livros. Enfim, os cantinhos, né, que já foi tão falado por vários pedagogos antigos, eles são muito importantes na educação infantil. E escolher bons materiais, eu saber que não dá para eu pintar uma parede da escola de branco e tudo ser branco, porque isso cansa o olhar da criança. E ela está desenvolvendo seus sentidos, ela está desenvolvendo o sentido da audição, do paladar, do olfato. Então, o que eu trago de alimento para essa criança na merenda também é o papel de vocês. Ela está desenvolvendo o seu paladar. Ela precisa comer alimentos não ultraprocessados. Ela precisa comer alimentos saudáveis. Ultraprocessados, tem várias pesquisas que mostram como isso é nocivo para a saúde da criança, como gera obesidade infantil, como não nutre. Então, ela precisa olhar para os sentidos. O paladar na merenda, a audição na arquitetura. Faz muito eco os prédios que eu estou aprovando? Porque prédio com eco é um desserviço para a educação infantil. E para o professor. O professor é uma das profissões que mais tem problema de saúde, depois de polícia no Brasil. Então, a OMS é uma profissão que, assim, por que a gente não cuida da saúde dos professores? A saúde dos professores começa a ser cuidada no ambiente da escola. É o prédio, como que ele é pensado. Um prédio todo branco, com luz fria, cansa. Cansa. Precisa de um ambiente que seja mais caloroso, com luz mais amarela, mais natural do que fria. Então, essas coisas, parece que eu estou falando, mas isso parece tão secundário. Não é secundário. Porque a gente está acolhendo as crianças e apresentando para as crianças o mundo. E o mundo precisa passar para elas valores como, é bom estar aqui. E eu vou terminar falando isso. Bom estar aqui, você é bem-vindo neste mundo. Todos cabem nesse mundo. Isso é inclusão. Todos poderem caber no mundo como eles são, serem respeitados como são. Isso a gente aprende nesses espaços que a gente habita. A escola, a família, a cidade. E a gente vive um momento onde a infância está sofrendo algo que é muito inédito, que é uma depressão na infância. Vocês devem saber disso, né? O alto nível de automutilação e de suicídio, não é na educação infantil, óbvio, mas é depois no Fundamental 2. Então, assim, não dá para a gente ignorar quando a geração que a gente está cuidando está sofrendo de algo que não deveria estar sendo ainda vivido na infância, que é a desesperança pelo mundo, que é o não significado, não ver sentido em viver. Isso que significa o suicídio, isso que significa a automutilação. As pessoas não verem sentido em estar vivo, em estar nesse mundo, não se sentir acolhido. Então, uma das coisas primeiras de compromisso que a gente tem que ter na educação é dizer para as crianças sim à vida, sim a você. Você é bem-vindo. E isso não é infantilizando, cantando musiquinha, abraçando. Não é. É tratando as crianças com dignidade. Porque as crianças, mais do que nós, são grandes pesquisadores do mundo. Elas têm interesse profundo no mundo, coisa que nós adultos vamos perdendo. A gente vai ficando cansado, preguiçoso. As crianças não. Então, vamos tratar as crianças como crianças, no sentido de que elas têm a peculiaridade, mas com seriedade de que elas têm um compromisso com a vida muito mais forte que a gente. E a gente dá a elas esse direito de ser criança e de ter um ambiente seguro, amoroso, bonito e mais verdadeiro possível e mais natural possível para elas. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. A gente desculpe o horário, já está quase na hora da gente ir jantar e dormir, né? Mas obrigada. Obrigado a todos pela escuta generosa desta tarde, deste começo de noite. Eu sei que cada um saiu do seu município representando tua cidade, representando cada criança, cada professor, cada munícipe que lá está conosco. Muitos pensam que saímos a passeio, e não saímos a passeio.
Saímos com o coração sedento de aprender, de compartilhar e de nos sentir fortalecidos com a nossa missão. Então, eu agradeço em nome da Undime o respeito e a atenção generosa de cada um até esse momento. Cada professor que aqui esteve conosco e estará amanhã se preparou e cuidou de cada palavra aqui falada, pensada, pensando na infância. E por isso eu termino falando que a infância permanece. Ela permanece em cada um de nós. Permanece na digital dos dedos que tocam ao invés de julgar. Somos muito julgados e temos o hábito de julgar. Então, elas permanecem nessa digital. Na mão que acaricia ao invés de sentenciar. No corpo que dança ao invés de marchar. Então, eu deixo a pergunta para cada um de nós, assim como disse. Qual é a razão de ser da nossa vida? Qual é a razão de estarmos aqui hoje? Por que saímos de nossos municípios para estar aqui hoje? Por acreditar na potência da nossa ação enquanto ser humano, para acreditar nas ações que construímos enquanto política pública, para pensarmos em tempos, espaços e materialidades que educam, que cuidam, e para pensar nas competências e habilidade do século XXI, que fala da nossa capacidade de empatia, de autorregulação, que fala, assim como disse Ana Cláudia, nesse cuidar de si e do outro. E fala no que Maria do Carmo também disse, que a criança, assim como disse, ela só será prioridade absoluta quando a gente entender que a criança é de dois mundos, do presente e do futuro. A criança, ela é do agora. Agora ela está conosco, nas nossas ações, nas nossas preocupações. Assim são com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças, os estudantes, os professores e a criança que há em nós e em cada um que nós encontramos na nossa trajetória e na nossa vida. Eu passo a palavra, eu quero também agradecer a Jéssica, que nessa tarde carinhosamente preparou, acolheu e esteve atenta aos cuidados. Jéssica, você também é um farol, uma luz, né, aqui no nosso encontro, que carinhosamente acolheu vocês. Uma salva de palmas para a Jéssica, muito obrigada. Eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Atibaia, que carinhosamente nos cedeu Rosa, que é uma estudiosa da educação especial. Tem muito a contribuir com a nossa região aqui, Bragantina. Muito obrigado, Rosa. Obrigada, Ana Cláudia, o Instituto Alana aqui representado dentro do seu ecossistema, que olha para a infância, protege, acompanha o Instituto Alana de todos os seus canais, tem materiais riquíssimos de estudo, de pesquisa e de conhecimento para nós. E, professora Maria do Carmo, muito obrigado pela sua presença generosa, primeiro na minha vida e também na presença generosa aqui no nosso encontro, na nossa tarde. Bom descanso, boa noite e reverberem toda essa luz que há em cada um de vocês por onde forem. Um abraço a todos.